iniciar? Sim. Boa noite. Boa noite. Que alegria retornar a Monte Alegre do Sul, que alegria retornar a esta casa que homenageia Allan Kardec, o nosso codificador, quem deixou todas as bases e diretrizes para que uma casa como esta, a feição da nossa, em Itapira, pudesse hoje existir. Que o nosso encontro com a espiritualidade maior possa ser de paz, de harmonia, de ânimo, e que ao sairmos possamos levar para a nossa casa, junto aos nossos entes amados, um pouquinho da paz e do amor com que aqui somos envolvidos nos dois planos da vida. No plano físico, pelos companheiros que aqui estão, trabalhadores, cooperadores e frequentadores da casa, e pelo plano espiritual, que naturalmente apenas aqueles que têm mediunidade ostensiva, para poder vê-los trabalhando neste momento, neste exato momento ao nosso lado e nas demais dependências deste núcleo de amor. Quando me perguntaram o tema a falarmos na noite de hoje, me veio de súbito e imediato o tema Jesus e nós. Há poucas semanas atrás, nós estávamos na expectativa do Natal e de um ano novo que estaria prestes a iniciar. Passou o Natal, virou o ano e já estamos no segundo dia do segundo mês de 2026. Estamos passando atualmente por um momento extremamente delicado a nível do mundo. Guerras, conflitos, desencarnações pelas catástrofes naturais, desencarnações pelas mãos do homem. Temos acompanhado aqui e acolá. Mas como que fica a nossa percepção e o nosso sentimento na condição de espírita? Porque nós fazemos parte do mundo. Nós fazemos parte da sociedade. Nós fazemos parte desse contingente de 8 bilhões de encarnados na atualidade. Então, esta casa planetária é o nosso lar. O que acontece em um país distante é um irmão meu que está perdendo a vida. Eu não posso mais ter aquela visão pequena que a minha parentela é a minha mãe que me colocou no mundo, meu pai que me criou, a minha irmã consanguínea, depois veio o casamento, a interação com a companheira, com o companheiro, com a família dele, com a família dela. Nós temos que pensar maior. Nós todos estamos interligados. E é essa compreensão que o Espiritismo nos ensina a vermos e compreendermos a família universal. Hoje eu estou aqui, mas amanhã poderei estar acolá, como ontem eu estive em outra parte. Frente ao que o mundo passa, nós todos passamos pelos dramas íntimos. Os que aqui estão casados, como é o meu caso, temos os desafios conjugais. Não existe um casamento perfeito. Todos nós vamos aprendendo a lidar com a companheira, com o companheiro, e vamos abrindo mão aqui, e vamos dando uma outra opinião mais contundente acolá. Há casais que têm filhos, educar os filhos não tem um manual. Tem filhos que precisam de mais energia e rigor, tem filhos que precisam de menos. Há alguns daqui que eventualmente têm os pais passando pelo estágio da velhice e os papéis se invertem. O filho passa a ter a necessidade de cuidar dos seus pais no final da vida. Todos nós temos as nossas preocupações, que seja com um filho, com um neto, com um pai, com um vizinho, com um amigo. Todos nós temos os nossos altos e baixos. Até hoje eu não encontrei uma pessoa que seja a mesma pessoa do momento que acorda ao momento que dorme, durante os 7 dias por semana, os 30 dias no mês e os 365 dias do ano. Cada dia nós estamos numa paz de espírito.
Há dias que eu estou mais agitado, nervoso, preocupado, reflexivo, depressivo, ansioso. Há dias que eu já estou mais calmo, ponderado, uma coisa pequena eu relevo, não brigo por coisas ínfimas. Há momentos que por coisas tão insignificantes eu brigo, discuto, xingo, deixo de visitar um familiar, proíbo alguém de visitar minha casa. Nós somos assim, espíritos em evolução. Saímos há 2000 anos atrás com o advento de Jesus, do mundo primitivo para o mundo de expiações e provas. E na atualidade, estamos com um grande projeto a nível coletivo de sairmos desse mesmo estágio que declinei para o mundo de regeneração. É muitas mudanças ao mesmo tempo. Muitos aqui ainda pegaram a época da máquina de datilografia. Hoje a gente só vê essas máquinas em museus. Muitos, como meu pai, que não é tão velho, tem 60 anos, fizeram um curso de datilografia, o que na altura era algo importantíssimo. Hoje, se nós não tivermos um celular, dependemos de um filho e de um neto para fazer coisas básicas como pagar uma conta. A vida tem mudado muito nesses últimos 100 anos. Em tudo, a nível intelectual. Todas as coisas vão se modernizando. O que era moderno hoje, passado alguns meses, alguns anos, deixa de ser. O que era tido como último modelo, passa-se o tempo, já tem algo que veio superá-lo. E isso numa velocidade extremamente acelerada. Hoje nós vivemos com dificuldades, por exemplo, de parar um minuto para cultuar o silêncio. Parece que é uma necessidade de termos alguma coisa falando conosco. Um rádio, uma televisão, um celular. E parece que quando não temos essas ferramentas, nos falta algo. A vida no passado era mais sacrificiosa, não tinha máquina de lavar. Crianças, como eu, quando era pequeno, era na fralda, mas não essas descartáveis, era de pano. Fazia as necessidades, o que a mãe fazia? Corria para lavar, pendurar, para no outro dia usar novamente. Aquele perigo todo, que principalmente o pai, que é mais desavisado que a mãe, aquele perigo de não colocar o alfinete e machucar a criança. Hoje você tira a fralda, descarta ela, pega uma outra. Isso em prazo de 30 anos. Há 30 anos atrás, já que eu tenho 34, era dessa forma. Em 30 anos facilitou muito para os casais nesse sentido. Mas vamos deixar um pouco a avaliação da transformação do mundo de lado e vamos fixar na proposta de Jesus. Se o mundo evolui a passos largos materialmente, nós precisamos ver que a proposta de Jesus é atemporal. O convite que ele nos fez, a nós, humanidade, há 2000 anos atrás, continua atual no século XXI, continuará atual no século XXII, XXIII, XXIV, XXV e assim por diante. A premissa do ensinamento de Jesus, ela serve tanto para o douto, quanto para aquele que não teve a oportunidade de ter um grande grau escolar. A mensagem de Jesus se resume em algumas palavras. Eu compreendendo a palavra, eu a vivo. Amor. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já dissemos a alguém: eu te amo. Seja no casamento, seja perante quem nos deu a oportunidade da reencarnação, isso quer dizer pai e mãe, seja uma avó que nos deu muita atenção na infância. Em algum momento, pelo menos uma vez na vida, de alguma forma, escrita ou verbal, nós já falamos o eu te amo. Mas o eu te amo, mais importante do que verbalizar ou materializar em linhas, é demonstrar por ações. Um exemplo deste no Evangelho de Jesus é quando Jesus estava junto com os apóstolos, haviam saído numa barca à frente, e Jesus disse que iria depois. Mar revolto, nevoeiro, aquela precariedade de recursos de toda a natureza. É até difícil imaginar a vida de 2000 anos atrás.
porque todos aqui convêm comigo que nos últimos 60 anos teve um salto extraordinário. Imagina como é que a vida era para o Cristo. Quase que inimaginável para a nossa realidade hoje imaginar isso. E é curioso porque os apóstolos veem Jesus caminhando sobre as águas. E aquilo encanta, porque ninguém havia feito aquilo. E Pedro, dos apóstolos, um dos mais velhos, pescador e letrado, não tinha cultura acadêmica, não tinha cultura intelectual, pessoa simples, vivia da pesca, junto do seu irmão e também apóstolo André. E Pedro, maravilhado com o que viu, vendo Jesus caminhar naquele mar, acalmando aquele mar e dando passos seguros sobre a água, como se ele estivesse andando no chão pavimentado, como que temos sobre o nosso pé nesse momento. Qual que é o desejo de Pedro? De ir até o Mestre. Jesus sabia que Pedro não tinha condições para isso. Mas Jesus sabia também que aquilo podia ser uma grande lição para Pedro, para os demais que estavam à barca e para nós, humanidade, naquele momento e a posteriori. O que Jesus fala e narra no Evangelho? Venha, Pedro. No segundo passo que Pedro dá sobre a água, o que acontece? Ele afunda. Jesus o recrimina. Jesus o condena. Jesus estende as mãos, coloca ele no barco e simplesmente lhe faz uma pergunta: homem de pouca fé, pela ausência de fé, caíste. Isso não é uma forma de amor? Se Jesus falasse para Pedro: Pedro, você é incapaz, você não tem cultura, você não sabe nada com nada, e quer fazer algo que precisa de uma grande espiritualidade, como andar sobre as águas, você é incapaz disso. Pedro não se sentiria ofendido? Essa sutileza de Jesus de nos mostrar o amor é o que falta na atualidade. O mundo está com muitos discursos bonitos, discursos de paz, discursos de fraternidade, discursos de que todos nós somos irmãos, discursos de que a gente precisa se respeitar. Mas é o que vemos na prática? Quando sai do púlpito, quando sai da tribuna, quando sai da casa de oração, nós podemos dizer que estamos próximos do Cristo? Ainda não. Ah, mas quem tem que me aproximar de Jesus é a religião? Não, esse era o pensamento que o catolicismo pregava na sua altura, para que as pessoas estivessem semanalmente dentro da igreja. Durante muito tempo foi incutido na nossa mentalidade que quem faz a caridade é o padre. Quem ora pelo enfermo, pelo desencarnado, pelo reencarnante, é o chefe religioso. E assim nós fomos habituando ao longo do tempo. E até hoje temos dificuldade de fazer uma prece. Até hoje nós temos dificuldade de parar um minuto do nosso dia com palavras singelas, elevar o pensamento ao Criador, porque acostumamos-nos que alguém fizesse por mim. Alguém fazia caridade, alguém fazia isso, alguém fazia aquilo. Quando nós falamos de aproximar Jesus, Jesus veio até nós há 2000 anos. Veio, deixou sua mensagem e foi embora. Quem é que tem que aproximar do Cristo agora? Só que se Jesus reencarnasse hoje e ele fosse brasileiro para trazer para a nossa cultura, ele não estaria aqui no Centro Espírita. Ele não estaria na igreja matriz desta cidade. Ele não estaria, há pouco, quando eu vi um irmão evangélico, uma casa bonita evangélica há pouco, ele não estaria lá. Onde estaria Jesus? Na periferia, ouvindo os velhinhos no lar de idosos, estando na cadeia, conversando com aqueles que cometeram delito e por vezes estão arrependidos num momento abrupto, que com aquele sangue quente, deixar a sua tendência de matar alguém, falar mais alto. É lá que Jesus estaria. Jesus não estaria aqui. Poucas vezes Jesus esteve na sinagoga. Os evangelhos narram que Jesus estava na onde? À beira-mar,
nos montes, nas vilas, na casa das pessoas. Não fala que Jesus estava nos templos de oração. Aproximar de Jesus não é vir na casa espírita simplesmente, é virmos, absorvermos o conhecimento e lá fora, nos desafios da vida, seja eles matrimoniais, filiais, familiares, profissionais, conosco mesmo, vivermos a lei de amor. Só que nós colocamos na nossa cabeça que é difícil. Eu não dou conta. E nós alimentamos essa ideia, eu não dou conta de ser melhor do que eu sou, eu não dou conta de ser mais generoso do que eu sou, eu estou tão habituado ao orgulho, ao egoísmo. Nós plasmamos essa forma de ser e hoje tem nos custado um pouco desvencilhar o homem velho para que um homem novo renasça. Nós estamos com essa dificuldade na atualidade. Nós sabemos que o orgulho e o egoísmo só nos levou à bancarrota. Eu não conheço um orgulhoso feliz. Eu não conheço um egoísta bem-sucedido no além-túmulo. Eu não conheço um avarento que neste momento está bem do outro lado. Eu não conheço, porque isso são chagas no espírito. Eu conheço humildes que estão bem do outro lado. Eu conheço espíritos que se devotaram a vida toda para o bem coletivo, que neste momento estão bem do outro lado. Porque Allan Kardec nos ensina por meio da espiritualidade. A pessoa que não faz o bem, mas também não faz o mal, já está deixando de praticar o bem. E isso é infringente à lei divina. Com o conhecimento que a doutrina dos Espíritos nos passa hoje, e todos nós temos acesso a YouTube, livros em PDF, livros físicos, nós todos temos acesso ao conhecimento. Diferente de quando o Centro em Itapira foi inaugurado, e neste ano estamos completando 125 anos de história. Lá em 1901, não tinha o que tem hoje. Podia alegar a ignorância. Hoje já nós não podemos. Nós temos tudo na palma da mão. Quem quer, corre atrás. Então, quando nós falamos de nos aproximar de Jesus, fica uma grande pergunta: até onde eu estou disposto a isso? Porque Jesus me ensina a ser por vezes oposto do que eu sou. Jesus nos ensina a pensar no coletivo. Primeiro eu penso em mim. Depois que eu fui satisfeito na minha vontade, eu penso em quem? No outro. Esse é um pensamento que coaduna com Jesus. Jesus nos ensinou a premissa básica: faça, fale, haja, em consonância com o quê? Com o que gostaria de ser feito, falar e ouvir na tua direção. Eu posso dizer que tudo que eu faço para o outro eu gostaria de receber? Da forma com que eu faço? Nós vamos perceber que não. A regra áurea caminha conosco há 2000 anos. Não preciso ser uma sumidade intelectual. Eu não preciso ter um título universitário. Eu não preciso ter um bom ordenado para amar. A mensagem do Cristo é para todos. Aqueles que podem fazer mais, façam mais. Aqueles que estão no início da lide, iniciem. Nós falamos de esperança, mas só que tudo que eu olho é criminalidade, é violência, é dificuldade. Eu tenho que ter uma força sobre-humana para ter uma esperança. Porque eu tenho esperança, mas eu ligo um jornal e a esperança vai embora. Esses dias atrás ainda, psicografando uma página de um espírito amigo para um eventual futuro livro, terminamos a psicografia, acompanhamos com o espírito se era aquele o pensamento dele, concluímos aquela tarefa mediúnica do dia, eu fui embora para os afazeres. No carro eu tenho o hábito de ter um pendrive, no carro, em casa, onde eu estou, música clássica o dia todo, só desligo à noite que eu tenho dificuldade para dormir com barulho. E naquele momento, falei assim, eu vou ver o jornal.
Liguei pelo carro. Primeira coisa que falou assim: companheiro mata companheiro. Eu falei, pronto, acabei de sair de uma paz de espírito tão gostosa, cujo envolvimento foi tão extraordinário, e eu vou perder minha pouca paz vendo essa realidade nua e crua de um planeta como o nosso? Voltei para a música clássica, porque eu sei que aquela é a realidade do planeta, mas eu sei também que eu não posso mudar o outro, a não ser a mim mesmo. Quando nós falamos de esperança, o que nós esperamos do mundo? Quando nós acordamos todos os dias, a nossa vida é uma repetição natural de acontecimentos. Quem cuida de casa, aquela lista de coisas para fazer. Quem trabalha, os afazeres profissionais. Quando nós acordamos, o que nós esperamos do outro? O que nós esperamos da vida? Se nós desencarnarmos hoje, nós podemos dizer que somos uma pessoa realizada espiritualmente. E se eu desencarnar hoje, eu posso ter aquela ideia de que amanhã vai ser fácil reencarnar novamente no Brasil, vai ser fácil novamente encontrar uma casa como esta? Jesus está para todos nós, mas nós estamos para Jesus. Jesus veio, renunciou temporariamente à governadoria espiritual do nosso planeta, assumiu um corpo, passou pelas dificuldades que a história nos narra e por muitas outras que não foram narradas ou que caíram no anonimato e no esquecimento, e nos deixou a legenda estiada à altura. Fora da caridade não há salvação. Caridade da matéria é fácil de ser feita. Dá dinheiro para pedinte, dá uma cesta básica a uma família que passa penúria material, mas o difícil não é dar sem julgar. Porque às vezes eu dou uma esmola e recomendo, não use para droga. Por que você deu então? Porque quando eu recomendo algo para alguém, como se eu estivesse num degrau acima dele. E nós podemos dizer que estamos num degrau acima de alguém? Se Jesus estivesse dando por qualquer motivo esmola para qualquer pessoa, ele diria para qualquer pessoa: não use droga, não beba, não vá para o bar. A compreensão de Jesus, ela foge daquela moralidade do mundo, de achar que o mundo tem que ser o que passa por nós. E Jesus entendeu cada um como era. Quando Jesus estava com Zaqueu, Zaqueu era um coletor de impostos. Naquela época, o coletor de impostos pedia quanto ele quisesse. E ele tinha poder de prender as pessoas. E a maioria dos coletores de impostos, ou publicanos, como eram conhecidos, eram, por assim dizer, pessoas que não tinham uma boa índole. Abusavam daquelas pessoas simples. E as pessoas simples com muitas dificuldades. E Zaqueu reconhece perante Jesus que durante muitas vezes na sua vida, como publicano que o era, agiu de má fé. Aquele homem tinha de tudo materialmente falando. Era temido porque tinha uma boa posição social. Tinha uma boa casa, tinha servos, tinha tudo que muitas pessoas sonhavam em ter. Mas ele tinha vontade de conhecer o Cristo. Aquelas maravilhas, aqueles prodígios, aquelas curas, ele quis conhecer Jesus. Mas conta o Evangelho que ele era um homem de baixa estatura. Jesus, por onde andava, uma multidão lhe acompanhava, multidão de sofredores, multidão de doentes, multidão de desesperançados. Acompanhavam Jesus, eles não tinham o que perder. E Jesus falava direto ao seu coração.
Jesus não pedia dinheiro, Jesus não pedia ajuda, Jesus simplesmente amava. Não tinha nada e ao mesmo tempo tinha tudo. E Zaqueu, sabendo que Jesus passaria por aquela região, teve a brilhante ideia de subir a um sicômoro, a uma árvore, porque pelo menos ele viria Jesus. E assim ele faz. Sobe ao sicômoro. Quando ele está vendo Jesus e aquela comitiva passando por ele, aquela comitiva para, porque o seu líder havia parado. Jesus estava diante do sicômoro, sem conhecer Zaqueu, o chama pelo nome. Zaqueu, desça-te depressa, eu tenho necessidade de ficar em tua casa. Já foi um motivo de alarde para as pessoas, porque as pessoas sabiam quem era Zaqueu, e já começou aquela conversa, mas Jesus vai ficar na casa de um homem que abusa do poder que tem, lesa as pessoas, um homem de má vida. Mas Jesus não deu ouvidos. Jesus adentrou a casa de Zaqueu, banqueteou com Zaqueu, um homem que roubava os outros, um homem que em muitos momentos foi leviano, tirou proveito, mas nem por isso Jesus deixou de o amá-lo. Quando Jesus está diante dele, o magnetismo do mestre é tanto que Zaqueu, envergonhado da sua atitude infeliz, envergonhado da sua postura, abusando do poder e da autoridade que ele tinha, ele diz a Jesus: Senhor, se eu roubei alguém, eu hei de retribuir 4 vezes mais. E Jesus enaltece Zaqueu e diz que naquele momento um novo espírito, uma nova concepção de vida coabitava aquele ser. Nós somos por vezes a semelhança de Zaqueu, outras vezes de Pedro, outras vezes de Tomé, outras vezes de Judas, mas Jesus nunca nos deixou na mão. Sentimos-nos às vezes abandonados, porque não queremos enfrentar a vida de frente. Queremos que alguém resolva por nós o que só depende de nós resolver. Preciso ter uma conversa com alguém difícil. Senhor, converse com a pessoa por mim. Jesus não vai fazer isso. Senhor, eu tenho que tomar uma decisão, mas eu estou com medo. Jesus não vai tomar a decisão por nós. Senhor, eu tenho que escolher o caminho que eu vou seguir, mas ele escolheu o caminho dele. Eu preciso escolher o meu. Jesus, quando esteve conosco, nunca prometeu cura para ninguém. Jesus promete o alívio. Jesus não promete curar o câncer do canceroso, a hanseníase do antigo leproso, a diabetes do diabético, a cegueira do cego, a invalidez do paralítico. Jesus nunca promete. Jesus nos conversa, nos confia o teu evangelho, nos dá ânimo para enfrentarmos as dificuldades da vida. Mas não que Jesus tire com as mãos o que nos cabe passar. Jesus mesmo diz: vinde a mim, todos vós que andais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Mas Jesus não fala que vai caminhar por nós. Jesus não fala que vai decidir por nós. Jesus não fala que vai escolher por nós. E quando a vida não corre como imagino, espírita que sou hoje, traga a reminiscência das outras religiões. Mas, Senhor, eu sou passista, eu sou médium, eu sou dirigente, eu sou escritor, eu atendo as pessoas no atendimento fraterno e parece que a minha vida não vai para frente. O
que é a nossa vida ir para frente? Só sabe se saiu do lugar quem sabe onde quer chegar. Onde nós queremos chegar espiritualmente? Como saber se eu desencarnar hoje eu vou chegar melhor, pior ou igual de quando reencarnei? Qual que é o nosso termômetro? Ir no centro espírita? Ter assiduidade? Não. É a forma com que eu sou lá fora e não aqui dentro. Eu sou otimista? Compreendendo que tudo acaba um dia e a morte vai chegar para mim. Tudo que eu tenho materialmente aqui permanecerá. O único patrimônio que vai comigo, onde for, que o ladrão não rouba, ninguém tira, e esse caminha comigo, são as conquistas espirituais. Quais conquistas espirituais nós conquistamos até hoje? E se são poucas, é culpa de Deus? Não é nossa? Nós não vivemos em sociedade, mas o passo que eu dou na Terra, ele é o quê? Pessoal e intransferível. O que isso significa dizer? Que ninguém pode fazer por mim. As pessoas ao meu lado podem me apoiar e me amar e me sustentar nos momentos difíceis, mas os passos quem dá sou eu. Se a minha vida é leve ou não é leve, não é culpa dos outros. Se a minha forma de pensar é clara ou obtusa pelo materialismo, pela vaidade, pelos preconceitos do mundo, não é culpa do alto. Se eu sou um instrumento da paz, ou se eu sou um instrumento agitador na família, no centro espírita, no trabalho e na sociedade, são escolhas minhas. Os espíritos inferiores não falam pela nossa boca, e se fala porque eu estou num processo avançado de obsessão. Quem escolhe sou eu. Eu tenho autonomia. É fácil culpar os outros. Nós estamos muito à semelhança, coletivamente falando, do filho pródigo. Conhecemos o mundo, conhecemos o materialismo, conhecemos os vícios variados da vida, e agora nós estamos tentando voltar à casa do Pai, porque nós percebemos que nesses séculos e milênios de existência, poucos amigos verdadeiramente fizemos. Neste momento, quantos amigos verdadeiramente nós temos que fizemos nessa encarnação? E às vezes nós vamos perceber que temos muito mais pessoas vibrando contra nós do que a favor de nós, pela nossa teimosia, forma impensada de agir e falar, pela ideia que nós passamos aos outros. Isso tudo precisa ser trabalhado. Se não for trabalhado hoje, vai ser amanhã. Só que amanhã pode ser trabalhado vindo uma dificuldade maior que a que eu tenho hoje. Eu não preciso aprender só pela dor. Eu não preciso aprender só quando perco um ente amado, quando vem a doença, quando vem a dificuldade. Eu posso aprender sem passar por isso. Mas às vezes eu não quero deixar de ser quem eu sou. Eu sei que o orgulho faz mal, mas eu estou tão habituado a ser orgulhoso que eu não quero mudar. Às vezes eu estou tão acostumado a ser egoísta, pensar primeiro em mim, e se o outro vai estar passando fome, se o outro vai estar passando frio, se o outro vai ter condição de ter uma roupa, um agasalho, um cobertor para o filho dele, o filho não é meu. Esse é um pensamento que em nada coaduna com Cristo. Esse é um pensamento que cada vez mais vai se distanciando de quem quer permanecer num mundo de regeneração. Não tem mundo feliz com pensamento egóico prevalecendo na individualidade.
Não existe planeta evoluído que cada um pensa em si e depois pensa em todos. Não existe. Então, se eu sei que no futuro a mentalidade é outra, por que eu tenho que postergar o que na verdade eu preciso fazer hoje? Eu estou adiando, mas uma hora a conta vai vir. André, está no limiar de uma era nova. E aí eu vou ter que fazer num curto tempo o que eu não fiz em séculos e milênios. E é difícil mudar. É fácil mudar? Não é fácil. Nós estamos tão enraizados com quem somos que é difícil mudar. Mas ao mesmo tempo, se eu continuar dizendo que é difícil, vai se tornar cada vez mais difícil, porque eu vou alimentar. É difícil, eu não dou conta, eu não consigo, eu vou alimentar, eu vou alimentar. Jesus e nós, Jesus esteve conosco e continua até hoje em espírito e verdade. Sua mensagem está conosco. Há pouco uma irmã leu uma página do Evangelho. Está aí. É o manual. Agora o que está faltando? Viver o Cristo. O resto nós já temos. Temos casas em nome dele, ensinamentos, pessoas que interpretam ele com muita profundidade. Mas o que está faltando lá fora? Pessoas que vivam o Cristo. E se Jesus hoje precisar de pessoas para o bem, nós podemos dizer que já estamos aptos a engrossar o exército do amor do Cristo? E aí cada um de nós vai poder dizer sim ou não, conforme quem é lá fora. Daqui a pouco nós vamos para a nossa casa. Amanhã, terça-feira, continuidade da nossa semana. E o tempo está passando muito rápido. Os anos estão passando muito rápidos. Nós não podemos perder tempo. Nós não podemos perder tempo. Nós temos que aproveitar cada minuto para a generosidade, amorosidade, paciência, respeito, tolerância, mesmo que os outros não tenham nada disso conosco. Porque quando Jesus esteve, uma minoria o respeitou, uma minoria o amou, uma minoria o compreendeu. E Jesus nunca esperou nada além disso. O que mais que nós estamos esperando? Ser unanimidade em casa? Ser unanimidade no centro espírita? Ser unanimidade na sociedade? Esperando o dia perfeito? Não tem dia perfeito. O ontem já passou. Quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, já foi. E o dia de hoje? O que é felicidade a não ser dormir com a cabeça no travesseiro, tendo o sono dos justos? Fiz tudo o que estava à minha altura. Não dei mais, não fiz mais, não realizei mais, porque ainda sou imperfeito. Mas eu posso dizer hoje com convicção que pelo conhecimento que eu tenho, eu fiz tudo o que estava a meu alcance. Então, uma pergunta singela, que eu gostaria que todos levassem consigo para os lares. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos ilumine hoje e sempre. Muita paz a todos. Obrigada. Obrigado.